Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Comandante Pérez, comandante do BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar, e comandante da CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil. Querido, eu venho através desse vídeo pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal. Te peço humildemente para você se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho, dar o seu like. Não deixa de anunciar esse programa, anunciar esse canal, envia para os seus amigos, envia, né, para os seus conhecidos. É de grande importância esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, até porque nós não estamos aqui pedindo dinheiro para ninguém, não estamos aqui explorando as pessoas, estamos aqui com esse trabalho para divulgar, né, o reino de Deus, falar do amor de Deus e também dar instruções aos capelões espalhados por todo o nosso Brasil, né? A devida muitas pessoas nos fazer pergunta e a gente vem para a rede social para dar um esclarecimento acerca da capelania e os seus trabalhos, né? Os trabalhos dos capelões, ok? Então, o que eu tenho para você hoje é muito importante, tá bom? Hoje nós não vamos falar diretamente só da área da capelania. Eu trouxe para você hoje uma palavra de Deus ao seu coração. Fique atento, você que vai assistir esse vídeo, você que já está aí na tela vendo esse vídeo, fique atento e indique para os seus amigos, indique para todas as pessoas que você conhece, que é de grande importância. Deus colocou no meu coração para falar hoje dos princípios de dores, né? Sinais da vinda de Jesus Cristo. Você que ouve falar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? De fato é uma grande verdade. A Bíblia, ela é fiel e verdadeira. E todos os sinais escritos na Bíblia, através da vinda de Jesus, que fala, menciona sobre a vida de Jesus, sobre a vinda dele, a vida dele, é real, tá? De fato, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a única forma da gente falar para milhões de pessoas é aqui no canal. Porque muitas vezes nós queremos falar, queremos trazer essa mensagem para o maior número de pessoas e não conseguimos, porque nem todos os eventos que fazemos, esse maior número de pessoas comparece. Muitas das vezes não comparece, não vão à igreja, não procura saber se de fato é verdade ou não, se Jesus está voltando. Então, a forma da gente falar para milhões de pessoas é aqui no canal. E nós vamos falar isso hoje sobre os sinais da vinda de Jesus. É de muito importante, tá? E de muita importância que você assista este vídeo dentro da íntegra, tá bom? Eu quero também aproveitar e mandar um abraço, os parabéns para minha irmã Capelã Jane ali do estado do Rio de Janeiro. Ela é minha irmã carnal, tá bom? É irmã de sangue, tá? É capelã, está ali na base da CEMIL, no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, né? Comandada ali pelo Major Clamir Teixeira e a capitão Valdineia, tá? A minha irmã está fazendo aniversário hoje e eu quero parabenizá-la, né? Dando aí um feliz aniversário a ela e a todos que nessa data também estão fazendo aniversário, mas em especial a minha irmã, tá bom? Deus abençoe a capelã Jane, rica e abundantemente, lhe dê muitos anos de vida, tá bom? Eu te amo, minha irmã. Estamos juntos aí, viu? Em nome de Jesus, até que o Senhor venha resgatar a sua amada igreja, ok? Então vamos lá.
Eu queria pedir a você que tem Bíblia, pegue a sua Bíblia, você que está em casa, você que está em casa, pegue a sua Bíblia nesse exato momento e abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, o seu capítulo 24 e o seu versículo 1 em diante. Nós vamos ler alguns textos, não vou ser muito enfadonho para vocês. Eu sei que a palavra de Deus ela não é enfadonha, mas eu não vou tomar aqui muito tempo. É um vídeo para o canal, a gente não costuma botar vídeo muito extenso, ok? Mas eu vou falar o que é necessário para que você acorde, você que ainda está dormindo, para que você acorde e saiba que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, tá bom? Tá? Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, você que está no seu trabalho nesse exato momento, anote aí, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 24, anote, né? Não é difícil, tá bom? Estou aqui com a Bíblia Sagrada, esse livro santo de Deus, tá? E nós vamos mencionar aqui sinais da vinda de Jesus, sinais que já está acontecendo nesse século em que nós estamos vivendo, tá bom? Então é muito importante que você esteja atento ao que vai ser falado aqui, tá bom? Quero mandar um abraço para todos os capelões do Brasil, a todos os capelões, independentemente da instituição que você é filiado, que você formou, eu quero mandar um abraço para todos os capelões de nosso Brasil e para todos os capelões de fora do Brasil, tá bom? Eu sei que tem capelões de todo o Brasil que vai lá no nosso canal, vê os nossos vídeos, eu parabenizo vocês, ok? Eu sei que muitos também estão fazendo esse mesmo trabalho que a gente está fazendo, tá bom? Que é divulgar o reino de Deus, ok? Então, um abraço para todos e parabenizo a todos vocês pelo excelente trabalho em prol da capelania feito no nosso país. Então, vamos lá? Acharam aí? O texto é um texto maravilhoso que fala sobre o sermão profético, princípios de dores. A questão é, quando é que esses princípios de dores começou a acontecer na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel? Jesus ele fala aqui diretamente para Israel. Ele fala diretamente para Israel, ok? E por causa de Israel, toda a humanidade sofreram, né, esse princípio de dores terrível que aconteceu sobre a face da terra, tá? Nós começamos aqui no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, tá? Ele começa a escravizar Israel de uma forma terrível. Mas antes de falar sobre o ano 70, nós vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Vamos lá? Mateus 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a escritura do templo. Então, quando eles mostram a estrutura do templo, né, do templo, Jesus, porém, disse-lhe, na verdade, tudo isso em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha o que Jesus fala aqui. Eles trazem para Jesus, eles falam para Jesus e mostram a Jesus a estrutura do templo. Olha que templo maravilhoso, olha que coisa maravilhosa. Então Jesus olhando para aquele templo muito grande, aquela coisa maravilhosa onde o sacerdote fazia ali o sacrifício, a expiação, a adoração, o templo do Senhor. Jesus olha para aquele templo e diz para os seus discípulos, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, não seja destruído. E quando Jesus morre, no ano 70 depois de Cristo, já começa já a martirização desse episódio na vida
do povo de Deus, né? O imperador Tito, né, ele começa agora uma guerra contra os judeus, e por causa de Tito, todos os judeus se espalham sobre a face de toda a terra. Depois nós vamos falar aqui sobre os principais sinais da vinda de Jesus. Mas eu preciso falar isso para você aqui, né? Que fala sobre a figueira, né? A figueira brotará, né? Quando a figueira brotar, o verão está próximo. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Mas vamos lá. Depois que Jesus falou isso para os seus discípulos, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado, né? Jesus depois ele passa pela expiação da cruz do Calvário. Jesus vai para o Calvário, vai para a cruz, Jesus morre, ressuscita, e depois Jesus ele volta de novo ao céu, tá? Ele vai para o céu, e os seus discípulos ficam continuando a fazer a obra de Deus. Eles ficam ali pregando o Evangelho do Senhor. E nós temos o episódio de Atos dos Apóstolos, o enchimento do Espírito Santo, né? Na igreja primitiva, aonde os discípulos recebem autoridade e poder de Deus para sair a pregar pelo mundo, e isso ficou aí de uma forma maravilhosa, marcou a história da igreja. Pela primeira vez se falar do nome de igreja. Até então o nome de igreja não era falado no Antigo Testamento, né? Era falado o templo do Senhor e tal. Agora a igreja não. Quando se refere à igreja, não está se referindo a templo, está se referindo a um povo escolhido de Deus, que espera o arrebatamento. Assim como os nossos irmãos do passado, os irmãos de hoje, nós esperamos o arrebatamento dessa igreja para nos arrebatar ao céu e encontrar com o Senhor Jesus. A igreja é o povo escolhido do Senhor. Então, o que acontece? A figueira, vamos lá. Nesta parábola, a figueira significa quem? Significa Israel. A figueira significa Israel. Quando você vê a Bíblia expressar a palavra figueira estará brotando, significa que Israel está nascendo novamente, Israel está brotando, Israel está crescendo, Israel está se unificando, ok? Vamos lá. A parábola quer dizer da figueira, quer dizer que é Israel. Israel é figueira, né? Que foi expulsa de suas terras pelo imperador Tito. Então, depois de 70 anos que Jesus já havia morrido, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, ele entra em Jerusalém, ele entra dentro de Israel, em Jerusalém, e ele destrói tudo. Ele começa a quebrar tudo. O templo é destruído, destrói o templo, né? Tudo é destruído, e o povo de Israel, ele é espalhado sobre toda a terra. Ele é espalhado sobre toda a terra, tá? Então, a nação de Israel fica espalhada. Vamos lá? No ano 70, a partir dessa data, os judeus não possuíam mais pátria, né? E foram espalhados por toda a terra. Você pode ver isso aí em Lucas, capítulo 21, verso 24, tá bom? Por toda a terra. Israel ficou, então, sob o poder dos gentios. Por que eles ficaram sob o poder dos gentios? Porque eles já não tinham mais uma pátria, não tinham mais casa, estavam espalhados pelas nações da terra, né? Então, eles procuravam abrigo. Abrigo a quem? Eles procuravam os gentios. Então, os gentios Israel ficou sob o domínio dos gentios, porque não tinha sua pátria, estava sem a sua casa, foram espalhadas pela face da terra. Pessoas que não aceitavam a Cristo e nem são judeus, mas para que comece a grande tribulação de Israel, que é uma forma de castigo de Cristo, uma forma de para o seu povo judeu, por rejeitar o Messias. E o povo judeu precisa voltar a Israel e ser restabelecido como nação. E foi esta a pergunta que os apóstolos faziam a Cristo, né? Restaurará tu o reino de Israel neste tempo? Então eles fizeram essa pergunta para Jesus,
se Jesus iria restaurar o reino de Israel nesse tempo, né? No tempo da angústia, no tempo da tribulação, né? Da tribulação sobre os judeus. Porque nós temos tribulações, tá? Nós temos tribulações, temos período pré-tribulacionista e temos a grande tribulação, tá? A grande tribulação, ok? Tribulações, tá? Que são tribulações que acontecem, nós vamos falar sobre isso aqui, que acontece, né, ao decorrer dos tempos, né? São tribulações. Israel passou por uma tribulação. No ano 70, ela passa por uma tribulação tão grande que eles são espalhados sobre a face da terra e tem que abandonar a sua terra para se espalhar, para não morrerem, não perderem a sua vida. Então, são tribulações. E existe o período pré-tribulacionista. É o período que nós estamos passando aqui e que já começamos, tá, lá atrás. Esse período pré-tribulacionista já é um cenário, é um preparamento para a grande tribulação que está para vir sobre essa terra, está para chegar sobre essa terra. E eu digo para você que eu acredito, tá? Eu acredito que não vai demorar muitos dias para esse momento começar a acontecer em toda a face da terra, tá? Apesar de que, pelo cenário que está acontecendo, e eu vou falar isso aqui, pelo cenário que está acontecendo, nós estamos se encaminhando para um período de grande tribulação, né? E esse momento que está acontecendo agora, a igreja está para ser tomada dessa terra a qualquer momento, tá bom? Então, Israel precisa voltar para a sua terra, tá? Em Atos capítulo 1:6, diz assim: pois sabiam os apóstolos que logo após restaurar o reino de Israel, o mesmo Cristo iria reinar no trono de Jerusalém e a paz estaria de vez com o povo israelita. E o verão está próximo. O verão aqui mostra a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Reinando sobre o povo judeu, sobre a terra de Israel. O verão é o próprio Cristo. O verão significa a vinda de Jesus. O verão está próximo, ou seja, Jesus está voltando. A figueira é Israel, né? Não tem dúvida. A figueira é Israel. Mas quando é que essa figueira começou a brotar? Essa é a questão. Ela brotou quando? Né? O profeta Isaías, se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8 ao 10, a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que uma nação seria fundada, ou seja, seria criada em um único dia. Uma nação seria criada em um único dia. Ok? Então está em Isaías capítulo 66, versículo 8 a 10. Tá? Isso começou a nova era da figueira, ou seja, a figueira brotando, a figueira crescendo, a figueira criando raiz. Ok? Então, é o primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal que Jesus está voltando para a sua igreja. Está voltando para arrebatar a sua igreja. O primeiro sinal. Ok? O primeiro sinal foi a figueira brotando. Então, vamos lá? Vamos lá? No ano de 1948, né, exatamente 14 de 5 de 1948, Israel nasce, Israel começa a brotar. Como que começa a brotar? Começa a brotar quando Israel é feito uma nação, né? Se cria o Estado de Israel exatamente em 1948, se cria o Estado de Israel. Embora Israel tinha passado, né, momentos catastróficos, momentos difíceis, nós tivemos
princípios de dores, não só da expulsão de Israel da sua terra para se espalhar pelas nações, como também em 1914 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que foi catastrófica. Foi um período muito difícil que a Terra passou, o mundo passou com essa guerra. Começou com uma Guerra Fria e depois explodiu uma Primeira Guerra Mundial. Não muito tempo depois explode a Segunda Guerra Mundial, que também fica desoladora e prejudica toda a face da terra, né? E nós vemos isso aqui, né? Quando Jesus ele começa a mencionar na tua palavra, que ele diz assim, ele diz assim em tua palavra, então Jesus respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, mas enganarão a muito, né? E o interessante é que o versículo 6 diz assim, e haverá guerras e rumores de guerra. Então a Primeira Guerra Mundial foi um grande sinal que Jesus está voltando para buscar a igreja dele, que o arrebatamento está próximo de acontecer. Princípios de dores, momentos pré-tribulacionista, ok? Então já começa ali em 1914, né? Esse momento pré-tribulacionista que acontece ali. Períodos de tribulações, mas não era ainda a grande tribulação. A grande tribulação esse período de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nem se compara à grande tribulação, porque Daniel 12 diz que nunca haverá tempo igual aquele tempo. Nunca haverá tempo igual o tempo de angústia, né, que vai vir sobre toda a terra. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto de Adolf Hitler, não chega nem perto do quesito grande tribulação, que vai ser algo terrível sobre toda a humanidade. Não vai ser só guerras, vai ser pior do que uma guerra, vai ser momentos atribulosos na vida das pessoas. Jesus fala sobre guerras e rumores de guerra, e Jesus também fala sobre terremotos em vários lugares. Querido, nós nunca, se você vê a Bíblia Sagrada, nos tempos antigos, você não vai ver essa quantidade de terremotos que acontece hoje. É porque a mídia em si não amostra tudo que deve amostrar, né? Porque senão vai criar um caos sobre toda a terra, tá bom? Essa é a grande verdade. Mas existem inúmeros terremotos causados todos os dias por causa do rompimento das placas tectônicas, né? Que começa a se mover e sai uma série de terremotos. Então isso aí também é um sinal primordial, um sinal primordial da vinda de Jesus. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tá? Tivemos a expulsão de Israel da sua pátria e nós tivemos aqui a criação de Israel, né, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, Israel é fundada, Israel é criada, o Estado de Israel. Então, isso quer dizer o quê? Que a figueira começou a brotar. Ou seja, o verão está próximo. A vinda de Jesus está próximo. Ok? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Jesus está voltando, né? Como já vimos, o imperador Tito expulsou os judeus da sua terra no ano 70 depois de Cristo. Os judeus ficaram sem pátria, mas para se cumprir a profecia do profeta Isaías que diz que Deus iria renascer, que Israel, né, Deus ia fazer Israel renascer em um só dia. O Senhor, Deus, começou a abençoar Israel a partir do ano de 1948, exatamente 14/5 de 48, e graças a Deus, né, graças ao nosso Brasil, nós tivemos um voto Minerva, que era o voto do nosso saudoso Oswaldo Aranha, que deu o voto Minerva. Então, através do voto do Brasil, o Estado de Israel nasceu naquele dia, exatamente em 1948, Israel renasce, ou seja, a figueira, ela brota. E quando a figueira começa a brotar,
a estação do verão começa a se aproximar, ou seja, o verão está próximo, Jesus está próximo, né? Na Segunda Guerra Mundial, gente, Israel sofreu a maior tribulação na sua vida, a maior tribulação na vida de Israel, especialmente para Israel. Mas, Capelão Pérez, por que Deus permitiu que Israel passasse por tanto sofrimento? Um castigo de Deus. Israel, na verdade, foi punida por Deus. Hoje eles estão vivendo bonança. Hoje eles vivem bênção, ok? Embora ainda a resistência de não reconhecer Jesus como Messias, né? Eles ainda receberam uma graça de Deus sobre a vida deles por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, ok? Por causa dessa promessa, Deus permitiu que a figueira florescesse, tá? Exatamente assim, né? Israel só existe hoje por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Por causa dessa promessa, Israel existe, tá? Hoje eles estão vivendo momentos maravilhosos, né? Um país que tem uma tecnologia de ponta, um país que tem hoje uma defesa antiaérea de primeira linha, um país que evoluiu muito, várias tecnologias são desenvolvidas em Israel, né? Israel está sempre na frente dos outros países, embora temos países aí de primeiro mundo, como Estados Unidos, como Japão, como França, como Itália, né? Como Rússia e os demais países. Israel está sempre um passo na frente, porque as maiores tecnologias nasceram em Israel, né? E se espalhou pela terra. Tá? A gente for falar de tecnologia israelense aqui, nós vamos ficar o dia todo, vamos entrar pela noite, para poder explicar para vocês o significado de tantas tecnologias, o porquê que esse povo é tão abençoado, né? Poderíamos falar aqui da Guerra dos 6 Dias, né? Se você nunca ouviu falar da Guerra dos 6 Dias, qualquer hora dessa eu vou trazer aqui, né? No canal sobre a Guerra dos 6 Dias que aconteceu lá em Israel, outra promessa de Deus na vida dos israelitas. Mas na Segunda Guerra Mundial, o povo de Israel passou por uma tormenta muito grande, né? Que tormenta foi essa? Foi a tormenta de Adolf Hitler, que ele matou na sua guerra só de judeus, somente judeus, ele matou 6 milhões, mais de 6 milhões de judeus. Esse número aqui foi o número contabilizado, tá? Sem contar aqueles que ele deu fim e que não puderam contar, né? Por quê? Não puderam contar. Porque o povo de Israel, quando fugiu no ano 70, depois de Cristo, eles não puderam levar nem documentos, né? Se você não sabe, a casa dos registros, que ficava ali num prédio ao lado do Sinédrio, ela foi destruída, foi queimada. Então, todos os registros, todos os pergaminhos, né? Todos os rolos de pergaminhos que datava ali os registros, nascimento, filiação, tudo foi queimado, né? Não sobrou nada. Então o povo saiu desolado, não tinham nem como comprovar a sua descendência, se era filho de fulano, neto de cicrano. Então eles saíram de forma terrivelmente atribulada, tá bom? Então Israel, eles passam por esse período terrível, também na época de Adolf Hitler, que mata mais de 6 milhões de israelitas, conhecido como o Holocausto de Hitler, e isso trouxe um caos sobre toda a terra. Até hoje isso é lembrado, né? Esse momento, há pouco tempo agora, foi lembrado o Holocausto de Hitler, né? Então, os judeus morreram, criança, eles não pouparam ninguém, né? Foi um verdadeiro holocausto. Eles botavam fogo nas pessoas, eles matavam através de fogo, matava através de gás venenoso, matava através de tiro, né? Matavam através de enforcamento e etc. Uma série de atrocidades que aconteceu com o povo de Israel.
Então isso foi muito triste, ficou conhecido como o Holocausto de Hitler, né? O grande Holocausto de Hitler, ou seja, ele fez um grande sacrifício. Mas o que Hitler pensava quando ele começou a exterminar os judeus? Você sabe o que ele pensava? É o que estava na ideia de Hitler. Ele botou isso na ideia. Olha o que ele botou na ideia. Hitler sabia que Jesus viria. Ele sabia que Jesus deu uma promessa que viria voltar para arrebatar sua igreja e reinar sobre toda a terra. Então ele botou isso na cabeça. Bom, se eu exterminar todo o povo judeu, o que é que Jesus vai fazer aqui? Se ele vem para o seu povo, o que ele vai fazer? É uma pergunta que fica aí, né, que não quer calar, não é verdade? Hitler bota isso no coração. Se eu destruir todo o povo judeu, não tem como esse Jesus voltar. Não tem como ele reinar. Vai reinar para qual povo? Se o judeu é um povo eleito. Ele vai reinar para qual povo? Hitler bota isso na cabeça, né? Então, vamos lá. Conhecido como o Holocausto de Hitler. Hitler começa a exterminar o povo judeu, né? Fazendo um holocausto de seres humanos. O mesmo conseguiu matar cerca de 6 milhões de hebreus, judeus, né? Hebreu, judeu é a mesma coisa, de judeus, né? Ele começou a matar, né? Aqui está registrado mais de 6 milhões ou cerca de 6 milhões, mas eu acredito que foi muito mais do que isso, muito mais do que isso, né? Por quê? Né? Ele sendo uma espécie de anticristo, tá? O Hitler foi uma espécie de anticristo. Ele sendo uma espécie de anticristo da época, sabia que o Senhor Jesus só voltaria a este mundo se Israel estivesse com posse de Jerusalém. Ou seja, Israel fora de Jerusalém não tinha como Jesus voltar. A figueira não tinha como brotar se Israel estivesse fora de Jerusalém. Então o que ele pôs na cabeça? Eu vou exterminar todo mundo, a figueira nunca vai brotar e Jesus não vai poder voltar para o seu povo, para a sua nação. Então isso ficou guardado no coração dele. Então ele começou a fazer um holocausto de pessoas humanas, de pessoas. Ele começou a matar, ele começou a exterminar, que ele pôs isso na cabeça. Ok? A Bíblia também fala de falsos profetas. Temos aí inúmeros falsos profetas que se levantou. Se você não sabe, tem um aí que virou até uma comédia, né? O tal de N. Christie. Virou até uma comédia aí em programa de televisão, né? Virou aí a comédia da hora, do momento, não é verdade? Dizendo que é Cristo. Mas a Bíblia fala sobre ele também. A Bíblia fala, embora a gente ache até engraçado, né? Mas a Bíblia fala dos falsos profetas, dos falsos cristos, e muitos virão no meu nome. Se você olhar aqui o capítulo 4 de Mateus 24, está dizendo assim, e Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Está escrito aqui na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia, ok? Mas vamos falar, quais são os sinais hoje, que fala diretamente da vinda de Jesus. Gente, nós acabamos de ler aqui no capítulo 6, versículo 6 do capítulo 24, que diz assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Acautelai, né? Que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muito. Verso 6 está dizendo assim, e ouvereis de guerra e rumores de guerra, ok? Principais sinais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, ok? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos o ataque de Tito sobre Israel, 70 anos depois de Cristo, né? Que ele tentou exterminar o povo judeu se espalhou pela terra. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, 1914, né? Antes disso tivemos várias guerras, várias outras guerras que aconteceu no Estado de Israel e nos estados vizinhos, né, como a Síria, Campo de Gaza, Afeganistão, Iraque e tal, etc. Então, temos guerra lá direto, são rumores de guerra, são guerras e rumores de guerra. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial e estamos ao pé de uma Terceira Guerra Mundial. Gente, escute bem o que eu vou dizer para vocês. Essa guerra da Ucrânia
grave que eu estou te falando aí. Porque quando acontecer, eu tenho certeza que você vai correr para assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui, tá? Essa guerra da Ucrânia, ela não vai parar. Essa guerra da Ucrânia, ela vai se estender, porque a Bíblia tem que se cumprir. Isso aí é só um cenário. Essa guerra da Ucrânia é um cenário para uma possível potência nuclear, tá? É um cenário, tá? E esse cenário vai gerar uma possível terceira guerra mundial, tá? Mas aí, capelão, essa terceira guerra mundial, ela é a guerra do Armagedon? Não, ela não é a guerra do Armagedon, tá bom? A terceira guerra mundial, ela precisa acontecer para que o anticristo entre em ação e para que Jesus arrebate a sua igreja, tá? Então precisa acontecer, né? Essa guerra precisa acontecer, ela vai acontecer. Eu não posso impedir, você não pode impedir, ninguém pode impedir o que está escrito na Bíblia. Ninguém pode impedir. Estamos passando por momentos difíceis. O mundo está se preparando para uma guerra nuclear, tá? Mas espera aí, se é uma guerra nuclear, é a guerra do Armagedon? Não, porque se fosse a guerra do Armagedon, a primeira guerra mundial seria a guerra do Armagedon. A segunda guerra mundial seria a guerra do Armagedon. Então não é. A guerra do Armagedon vai acontecer lá em Israel. Essa guerra vai ser entre o exército do anticristo, tá, com o exército de Deus, ok? Jesus vai entrar nessa guerra. Quando isso acontecer, a igreja não vai estar mais aqui, irmão. Haja vista que tem alguns colegas, né, infelizmente, tem alguns colegas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito nisso. Porque se a igreja for passar pela grande tribulação, do que adiantou Cristo ir para a cruz do Calvário e morrer na cruz do Calvário? Do que adiantou? Não adiantou de nada, né? Então, a igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação não foi reservada para a igreja. Não foi reservada para a igreja, tá? A grande tribulação está reservada para todos aqueles que praticam a iniquidade, que vivem iniquidade. Aquele que perdeu o amor do seu irmão, aquele que não ama mais seu irmão, aquele que é homicida, aquele que não quer nem saber da vontade de Deus, né? Aquele que pratica as atrocidades. A guerra do Armagedon, a grande tribulação foi feita, foi reservada para isso, para o diabo, seus anjos, né? Que nessa grande tribulação, o diabo ele vai ter acesso total, ele vai ter a oportunidade de oprimir as nações, de oprimir o ser humano, entendeu? Então é a era dele, é o momento dele de fazer isso. E a igreja não vai estar aqui. Mas aí, capelão, como é que fica a história dos 144 mil? Eu vou voltar aqui para falar sobre isso, o tempo não dá, eu vou voltar para falar sobre isso, voltar para falar. O evangelho, ele vai continuar sendo pregado? Sim, vai continuar sendo pregado, sim. Vão pregar o evangelho nesse momento de grande tribulação. Só que vai ser num momento aí terrível, né? Um momento que as pessoas não vão poder nem dizer que é crente, porque vão ser caçados, vão ser capturados, vão ser mortos, vão ser presos, né? Vão ser condenados à morte. Você acha que o anticristo vai deixar isso barato? O diabo vai deixar isso barato? Não vai deixar mesmo, tá bom? Então, essa guerra que está aí acontecendo, gente, né, ela não vai parar não, não vai parar. Nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir trazer paz sobre essa guerra. Esse conflito que está acontecendo aí é um conflito que, na verdade, é um ensaio para uma possível terceira guerra mundial. Isso vai acontecer. Capelão, a igreja vai iniciar essa terceira guerra? Sim, com certeza. Nós já estamos iniciando ela, com certeza. Entendeu? A questão é que Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir amanhã, Jesus pode vir daqui a pouco, né? Jesus pode vir esse ano, pode vir ano que vem, né? Ele vai vir, vai buscar a tua igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento. Esperamos Cristo agora. Esperamos Jesus agora, tá bom? Agora, uma coisa eu te faço saber. Mateus capítulo 24, verso 13 em diante,
está se cumprindo nos nossos dias. Se você não sabe ainda, meu irmão, o próprio povo de Israel já está se preparando para isso, tá? Se preparando para isso, para o momento do anticristo. Se você não sabe ainda, todos os utensílios do templo, do terceiro templo, assim como nós esperamos, né? Estamos aí ao pé de uma terceira guerra mundial, né? Israel está ao pé da construção do terceiro templo. Se você não sabe, todos os utensílios do templo já estão prontos. Estão prontos, todos eles. Candelabro, bacia de bronze, tudo, todas as peças do templo estão prontas. Até uma réplica da Arca da Aliança, feita em ouro, está pronta. O candelabro está pronto. Candelabro, uma peça com mais de 600 quilos de ouro, está no centro de Israel, lá numa cúpula de vidro, para todo mundo ver. Até a novilha que se usa, a novilha cevada vermelha, que se usa no sacrifício, já conseguiram chegar à raça perfeita, de uma cor linda, sem nenhuma marca sequer, para ser usado no sacrifício. Israel está fazendo o sacrifício toda semana, ali aonde vai ser construído o templo. Os rabinos, os sacerdotes já construíram, já fizeram, já confeccionaram a túnica sacerdotal, igualzinho àquela que usava lá nos dias dos sacerdotes. Você acha que eles não estão se preparando para isso? Israel é figueira, meu amigo. Israel é figueira. Israel está, brotando, está crescendo. Já voltaram para a sua pátria. Israel já está na sua pátria. Ok? A figueira já floresceu, está na sua pátria. Voltaram para a sua terra. 1948, isso se cumpriu. A profecia de Isaías 66, de 8 a 10, já se cumpriu. Israel voltou para a sua pátria. Tá bom? Então, o que nos resta agora é o arrebatamento da igreja. A questão é que tudo pode acontecer até Jesus ir buscar a tua igreja. E isso pode acontecer a qualquer momento. Estamos ao pé de uma possível terceira guerra mundial. Ok? Lembra do que eu estou te falando. Porque quando isso acontecer, você vai vir aqui nesse vídeo e vai dizer, olha, bem que o capelão falou, do jeito que ele falou está acontecendo. Eu não estou profetizando para você não, tá, meu irmão? Não estou profetizando para você. Isso aqui não é profecia. Isso aqui são indícios do que está acontecendo, do que vai acontecer. Tá bom? Não é uma profecia que eu estou falando. Eu estou se baseando dentro da Bíblia. Eu estou se baseando dentro dos acontecimentos que estão à nossa vista, que estão aí diante dos nossos olhos. E se você ler a palavra de Deus e você comparar com o que está acontecendo hoje, não é difícil de você entender, ok? Que estamos ao pé de uma terceira guerra mundial, estamos ao pé do arrebatamento da igreja. Jesus está para arrebatar sua igreja a qualquer momento. Eu quero fazer um apelo para você, meu amigo. Você, independentemente, não estou aqui para ferir o seu credo religioso e nem posso fazer isso como capelão. Não posso, tá? E condeno qualquer prática. Eu condeno qualquer prática de qualquer capelão que vier a condenar e a criticar a crença religiosa de qualquer pessoa, tá? Eu condeno isso, porque o nosso compromisso é pregar Jesus no coração das pessoas. Então eu quero convidar você, meu amigo, que ainda não tem um encontro com Cristo, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Eu te peço, nesse exato momento, aceite a Jesus como Salvador da sua vida enquanto há tempo, porque depois que a igreja for arrebatada, irmão, vai ficar difícil. Você pode até aceitar Jesus, mas você vai ter que lutar para sobreviver. Vai ter que lutar, vai ter que fugir para sobreviver, porque você vai ser caçado, você vai ser investigado, vão atrás de você. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Então eu te convido nesse exato momento. Eu sei que você está assistindo esse vídeo, eu sei que você está atento no que eu estou falando. Aceite a Jesus aí mesmo, aonde você está, tá? Levante a tua mão, faça uma oração e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida para eu ter parte nessa salvação que o capelão está dizendo ali.
Eu tenho certeza, Senhor Jesus, que Ele não está falando isso em vão. Eu tenho certeza. E para você, meu amigo, não ter mais dúvida, eu quero deixar para você o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 32 e verso 33. Você vai ver o quanto que Deus vai falar com você, tá? Receba essa palavra no seu coração e guarda o que eu falei aqui. Eu vou voltar a falar mais sobre esse assunto, sobre o quesito escatológico, tá? Sobre a vida de Jesus, o que vai acontecer depois que o arrebatamento da igreja ocorrer sobre toda a terra, o que vai acontecer, né? Eu vou estar falando sobre isso aqui. Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e volto a dizer, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Gente, é importante. Nos ajude com esse programa no ar, nos ajude propagar a palavra de Deus. Tá bom? Nós precisamos pronunciar a mensagem do Senhor Jesus no máximo possível de pessoas. E o único meio de alcançar povos, tribos e nações é através desse canal. Tá bom? Comandante Pérez, me despeço como sempre, prestando as minhas continências, com honraria a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.